no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós temos o nosso bem-estar animal com o Dr. Felipe Facla. Mas antes de nós começarmos com o Dr. Felipe, eu queria lembrar para vocês de que amanhã, é 7 de abril, é o primeiro sábado do mês. Então, é dia da feira de Shiva, a partir das 9 às 15 horas, no Shiva Espaço Yoga. Rua 13 de Maio, 259. Então, vocês já sabem, amanhã, dia da Feira de Shiva, tem aulas de yoga, tem palestras, tem apresentação, quer dizer, oferta de produtos de vários artesãos, comida vegana, vegetariana, muita coisa boa lá. Vocês deem um pulinho lá, que é uma oportunidade gostosa para passar o sábado. Muito bem, Dr. Felipe, olá, Oi, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar no nosso bem-estar animal, continuando o outro programa passado, em que falamos sobre a influência da alimentação no bem-estar do animal, na saúde do animal. E nós vamos hoje falar sobre um outro tipo de alimentação, que é a alimentação emocional, né? Como um lar em equilíbrio pode fazer com que o animalzinho tenha equilíbrio, tenha saúde e viva feliz. Então, a influência, né, que nós temos sobre os nossos animaizinhos, a influência que o local tem sobre os animaizinhos, não é isso? Vamos falar sobre isso? Então, hoje você fala, sim, assim, elucida algumas coisas para a gente, porque às vezes as pessoas não têm essa consciência, né? O animal fica doente e às vezes uma mudança no comportamento da família pode ser a solução, não é isso? Então, tornar isso mais consciente nas pessoas. Com certeza. O objetivo sempre é ir além do usual, né, do comum. Eu, como veterinário, procuro sempre fazer um trabalho indo além do óbvio. Porque o que é o óbvio? O óbvio são aqueles cuidados básicos necessários, né, que os animais precisam. De vacina, castração, vermifugação, uma boa alimentação. Só que não é só isso, né? A gente não vive só disso. A gente precisa de outras coisas para, né, nos tornarmos uma pessoa, viver bem, uma pessoa saudável, né? O que é saúde, esse termo, muda muito de acordo com as culturas. Eu quero sempre mostrar um outro foco, né, sobre a criação de animais e o bem-estar animal. Quando eu falo esse outro foco, eu sempre cito, né, nos programas a questão do ambiente, da casa, da família. Se a casa não está saudável, o animal não vai estar saudável. Não adianta você manter vacinação de excelente qualidade, vacina importada, feita no veterinário, não adianta ter uma boa alimentação, não adianta manter o vermífugo em dia, se a casa não está saudável. E o que é casa saudável? É muito complexo, né? Tem vários fatores que proporcionam uma casa ser saudável. Então, a quantidade de barulho, ruído dentro de casa, a disposição dos móveis, se pega sol, se não pega sol, a casa, se a casa tem muita umidade. Então, dependendo do animal, ele vai sofrer de acordo com o ambiente que ele vive, né? Porque ele fica muito mais restrito ao ambiente doméstico do que o próprio proprietário. Tem proprietário que sai para ir trabalhar, para ir estudar, tem relação com outras pessoas do lado de fora de casa, até mesmo outros animais, outros ambientes, e o animal fica muito preso dentro de casa. E por mais que tenha um quintal, por mais que passeie, né, às vezes uma vez por dia, uma vez na semana, ele é muito mais restrito ao ambiente doméstico do que o proprietário, né? Eu estou falando assim de uma maneira geral, lógico que tem proprietário que não sai de casa também, e tem animal que sai às vezes mais de casa, né, com um passeador do que o próprio proprietário, mas assim, são pontos específicos. De uma maneira geral, o animal ele sofre muito mais influência do ambiente doméstico do que o proprietário. Então, desde desinfetante que passa no chão, que o cachorrinho, gatinho, até mesmo calopsita fica ali no chão, respira próximo ao chão, sente muito o cheiro do desinfetante, sente muito
um verniz, cera, né, que passa no chão. Isso já interfere no chão, né, com essa relação do animal com o chão, né, de casa, como a questão da luz do sol, se pega a luz direto, se tem vidro filtrando a luz do sol. Então, tem uma quantidade de fatores que proporcionam um bem-estar e uma saúde do animal. E isso, a saúde, né, que a gente fala, isso tudo influencia não só a saúde física, mas também a saúde que seria psicológica, né, a psicologia do animal, né, o bem-estar dele ligado aos processos mentais dele. Tem animal que sofre de estresse, tem animal que se automutila, tem cachorro que morde demais a pata, fica mordendo a patinha do lado de dentro, fica mordendo do lado de fora. Isso muitas vezes, a grande maioria das vezes é problema comportamental. Pode ser uma carência, uma ansiedade muito grande. E normalmente, agora você me lembrou... Está ligado à dinâmica da casa junto com o proprietário, né? E você está falando, me lembrou, eu às vezes vejo um pouquinho de televisão, o Discovery, eu não sei se foi no Discovery ou foi naquele Animal Planet, né? Que eu vi que existem, são duas pessoas diferentes, são dois programas diferentes em que eles fazem terapia nos animais, vão na casa e ver qual é o problema. Então o animal, muitas vezes, você tem que observar, né? Eles percebem que o problema está no proprietário, não está no animal. Resolvendo o problema do proprietário. Sim, o animal, inclusive, você me lembrou, eu lembrei disso porque um dos casos que eu vi, o bichinho, ele mordia, machucava mesmo o próprio rabo. Tem sim, o animal, a gente mutilação, chama que o animal, você falou, o animal ele somatiza, ou seja, ele manifesta no corpo dele algum problema do proprietário. Isso. Então, às vezes o proprietário chega em casa, acho que eu até comentei uma vez um programa que às vezes o proprietário chega em casa, acontece muito com roedor, com ratinho, hamster, chinchila, porquinho dente, que já são animais medrosos por natureza. Se o proprietário chega com muito estresse, acelerado da rua, né, ofegante, o animal sente isso, e o animal começa a sentir muito medo, sente que tem algo estranho junto com o proprietário, que é a relação de confiança, né, o animal com o proprietário, e ele começa a arrancar o próprio pelo. Ele fica nervoso, ele sente uma aceleração do ambiente doméstico junto com o proprietário. Então, isso aí, o animal começa a arrancar o próprio pelo, porque ele está sentindo que algo está estranho na relação dentro de casa, mas ele não sabe o que é. Ele não sabe tirar aquilo, então ele arranca o próprio pelo. Na verdade, não tem problema no pelo nem na pele. O problema está fora. Mas ele está tão estressado que ele arranca o próprio pelo. Isso acontece muito com o roedor, acontece com o cachorro, com o gato também. Mas os roedores, as aves são extremamente sensíveis a isso. Se você pegar uma ave, se você fizer um barulho muito alto, você tiver com a ave, o coração dela pode parar na hora, de susto, né? Então... Morre. Nossa Senhora! Com fogos, com raio. Eu já vi uma maritaca morrer porque caiu um raio, deu um estrondo, né? Que é o trovão, né? Aquele estalo altíssimo, e o animal morreu na hora. Então, morreu só do estrondo, o não susto foi que ele raio, levou. não foi eletrocutado, não foi pelo raio. Foi o susto que ele levou. Foi o susto por causa do estrondo. Então, tem muita coisa que influencia. Isso faz parte também da saúde do ambiente, do lar. Tem gente que não consegue dormir numa casa, num apartamento, em ruas de grande movimento, porque tem barulho de ônibus, de carro, de moto, buzina, barulho de motor, não consegue dormir. A pessoa não consegue relaxar, não consegue descansar. E o animal também está sujeito a isso tudo. É isso. Né? Então, a gente proporcionar um ambiente tranquilo, junto com vacinação, junto com vermífugo, junto com ração, você vai ter um animal saudável. Muitas vezes, quando o animal está com algum problema, às vezes problema de pele, né, ou então imunidade baixa, muitas vezes dentro da clínica a gente não consegue ir no ponto causador de todo o transtorno, acaba efeito dominó, né, que a gente chama. Tem às vezes um desequilíbrio dentro de casa relacionado a essa dinâmica de proprietário, animal, ou então outros animais também, né, estou falando muito de proprietário, mas às vezes tem animal que não se dá bem com outro animal, e isso causa desequilíbrio também. Então, conhecer o ambiente doméstico, é fundamental. Então, isso a gente vê muito na China, né? A China trabalha bastante.
tem quadro com ondas do mar, tem fonte, tem o jardim zen, né? Isso. O gato, ele é extremamente sensível a isso. Se você prestar atenção nos brinquedinhos que tem para gato em pet shop, eles são muito para estimular todos os sentidos do gato. Não é só tato, não é só paladar, é olfato, audição. O brinquedo completo muitas vezes pega todos os pontos, pega 5 sentidos do gato para estimular de todas as formas. Porque o animal está dentro de casa, é um animal caçador. Dentro de apartamento, tem gente que gosta de criar gato dentro de apartamento. Eu trabalhei uma época lá na Lapa, no Rio, e lá tem muito kitnet conjugado, né? E as pessoas criam bastante gato. Então você precisa fazer o enriquecimento ambiental, enriquecer o ambiente. Eles não saíam de dentro da... Não saía de dentro de casa, não passeia na rua. É raríssimo ver um gato que passeia na rua de coleira, né? O gato, quando passeia na rua, é que ele foge e vai para o vizinho, vai para o terreno. E também não pode sair pela janela. Porque... Não pode sair pela janela. Então, quando fica preso dentro de um apartamento, você precisa enriquecer o ambiente. Aí tem brinquedo para isso. Chama de gatificação também, colocar prateleiras, porque gato gosta de escalar. Isso você está contribuindo para a saúde. Você mostrou no programa aqui que você fez sobre gatos, programa, assim, que imitações de árvore, cada coisa assim muito legal. Tem muita coisa legal. E isso você está trabalhando na saúde, e não é só saúde física, é principalmente a psicológica. E a saúde psicológica está relacionada ao equilíbrio de energias no corpo do animal. Né? O animal, você vê, o animal quando está estressado e você está estressado, você sente um esgotamento físico. Você chega em casa, você está estressado depois de um dia de trabalho, você sente que tem um peso em cima de você, você toma um banho, no dia seguinte às vezes você quer ir para a praia, quer ir para uma cachoeira, alguma coisa assim, para renovar as energias, né? E como que o animal renova as energias? Né? No final do programa passado eu estava falando da relação da ração, né? O alimento industrializado, a perda da vitalidade dali do alimento, né? A ração ela está no extremo oposto ao broto de uma planta, né? O broto de uma planta, por ser um organismo vivo que está em crescimento, está nascendo e precisa de uma força para, né, crescer e formar uma planta adulta, ela é rica em nutrientes e rica de energia vital também. Né? E em algumas culturas do Japão, eles falam muito isso. A alimentação é baseada principalmente em brotos e em alimentos sem agrotóxicos, que além de nutrir o corpo, nutre também a sua parte energética, né? Por ser rico em energia. E mesmo alimentos que não são recomendáveis, quando você usa o broto deles, muitos grãos, por exemplo, muitos feijões são tóxicos, mas quando você usa o broto, são excelentes para a saúde. Se você pegar o feijão e comer o feijão cru, faz mal. Ninguém come feijão cru. Por mais que tenha tipo um feijão fradinho, alguma coisa assim, ele tem um cozimento ali, mas ninguém come feijão cru. Mas se você colocar na água, ele brota. Brota rapidinho. O milho, o caroço de milho, se você engolir um caroço de milho, ele vai sair inteiro. Não, você não faz a digestão daquela cápsula que envolve, né, o milho. Quando você come pipoca, ela já estourou, você come o que tem dentro. Quando você come milho cozido, você mastiga e você, na mastigação, você libera o que tem dentro do caroço do milho. Mas aqui no envoltório, né, a cápsula a gente não consegue digerir, a gente não tem enzimas, né, para digerir aquilo ali. Então você coloca o caroço do milho e ele brota, aí você pode comer. Então, dependendo do estado que o alimento está, você consegue absorver ou não. E para o animal também é a mesma coisa. Eu tenho alguns colegas veterinários que trabalham com nutrição, alimentação natural, são nutrólogos veterinários, e a gente vê resultado muitas vezes para cachorro com problema de pele, que é bem comum, né? Eu falei, problema de obesidade, sobrepeso. Às vezes come uma ração de excelente qualidade, mas o animal tem uma compulsão. As indústrias fazem ração premium, super premium, né? Riquíssima em nutrientes. Então você vai ver, às vezes, um cachorro come 50 gramas por dia, 100 gramas por dia. Ele engorda só com a ração. Aí ele passa a comer mais, porque aquilo para ele não consegue aquela saciedade. Aí eles começam a colocar ingredientes para poder dar saciedade, né? Fica sempre uma coisa para tentar imitar uma natureza, né? Porque a natureza, os alimentos, a diversidade é justamente para isso, né? Cada um serve uma coisa. A gente vai ter saciedade com determinado tipo de alimento, tem outro que não tem tanto, então a gente precisa
comer uma quantidade maior, né, botar mais itens ali no prato. E para o cachorro comer uma ração. A ração já é completamente fora da evolução do cão. Nenhum organismo vivo evoluiu para comer ração. Então, não existe corpo preparado para comer ração. Na biologia, na veterinária, na medicina humana, na nutrição, todas as carreiras a gente estuda fisiologia, a gente vê cada órgão, o papel de cada órgão e para que ele foi feito, né, durante a evolução, adaptado. O intestino, né, para absorver nutrientes, fazer digestão. Não existe organismo vivo adaptado durante milhares de anos para comer ração, porque a ração é algo industrializado, é artificial. Existe ração de excelente qualidade, mas excelente qualidade muitas vezes nutricional, mas não tem a parte mecânica da mastigação, porque o nosso dente e o dente do cachorro não foi adaptado evolução após evolução para comer ração. Não existe dentição específica para ração. Existe dentição específica para animal herbívoro, né? A dentição do cavalo é de um jeito, a dentição do coelho é de outro, né? Do cachorro de outro. Todos os animais têm dentição diferente e todas elas de acordo com a alimentação natural. Plantas, raízes, frutas, as aves têm adaptação do bico, né? Para comer inseto, para comer fruta, para mexer no fundo da lagoa, para pegar uns micro-organismos que ficam ali. Tem bico até especializado para fazer filtragem, mas não existe bico especializado em ração. Não existe nada disso. Então, se é contranatural, ao meu ver, tem algo de errado. Tem muita gente que vai ser contra o que eu estou falando, e gente ligado à veterinária e ligado à biologia, porque a indústria ela é voltada para uma outra coisa. Né? A indústria é voltada para ganhar dinheiro. Então, durante a faculdade eu aprendi a ração é a melhor coisa que existe. Né? A ração, o animal não seleciona os nutrientes, ele não pega. Se você botar uma mistura de semente para uma ave, ela vai no que gosta mais, semente de girassol. Papagaio vai comer semente de girassol toda e não vai comer outras coisas que são tão importantes. Come depois só. Aí a desculpa você coloca a ração que independente do que ele pegar ali, independente da cor, ele vai estar bem nutrido. Mas já descobriu que não é bem assim. Se você pegar um roedor, ele tem um padrão de mastigação para a ração e tem um padrão de mastigação para folhas. É diferente, ele mastiga de uma maneira diferente. Alimentos diferentes ele mastiga de uma maneira diferente. Então você precisa estimular até, muitas vezes, das duas maneiras. Usa a ração, mas aí usa também folha. Não fica só na ração, porque o animal vai ter problema. Então, na prática, a gente vê a longo prazo que tudo que é estudado num laboratório ligado à artificialização da vida, né, que eu falo, criar coisas artificiais, alimento vindo de petróleo, alimentos artificiais, sabores, sabor, imitação abacaxi, sabor, imitação maçã, sabor, imitação. Não existe abacaxi, não existe maçã, não existe tudo. Isso é o quê? Para aumentar a produção e aumentar o lucro de acordo por unidade, né, produzida. Então, assim, não usa maçã. Você pega lá a caixinha de suco, 15% de suco, 20% de suco, pouco da fruta, o resto é água e açúcar. Aí tem gente que bebe isso e fala, não, eu estou bebendo suco, substituir por refrigerante. Faz tão mal quanto. Você não está sendo natural. Disso. São pegadinhas que acontecem com a gente. Tem pegadinha que acontece com a gente e pegadinha que acontece com o animal também. Né? E o veterinário tem que falar isso, ao meu ver. Minha opinião, o veterinário tem que falar isso. A indústria, né, movimenta muito dinheiro. Você chega num pet shop, tem um monte de item para cão, para gato, até para cobra tem. Até para serpentes tem, para jiboia tem, específico. Mas você vê muita coisa... Mas pode você ter uma cobra em casa? Existe venda legalizada de animal que nasceu em cativeiro, mas pode. Tem site que vende jiboia legalizada, microespada, que nasceu em cativeiro, não foi retirada da natureza. Existe. Então tem animal que você pode criar. É um animal selvagem, mas dá para você criar, né? Corujas também, tem criadores de coruja, que vende coruja também que é nascida em cativeiro, nenhuma foi retirada da floresta. Mas voltando ao pet shop, você vê que na indústria tem muita coisa ali que está errada. Existe bolo específico para cachorro que você pega na formulação, é um bolo normal, não tem nenhum ingrediente adaptado. E ele não pode comer aquilo? Não pode. Chocolate é tóxico para o cachorro. E tem bolo de chocolate para animal, que eu já vi em pet shop, que você pega na forma não tem nada adaptado. Então, muitas vezes, quando você pega
um bolo específico para cachorro, você vai ver os ingredientes mudam. Se você provar, não é nem gostoso. Não tem nem gosto de bolo. Se você pegar cerveja para cachorro, né, que estão vendendo cerveja para cachorro. Eu vi isso. Se você pegar, não é cerveja. Absurdo. Não é cerveja. Coloca o nome cerveja para cachorro, que é para cativar o proprietário, né? Fazer aquela questão social. Olha como é que o ambiente doméstico é importante na relação proprietário, animal. É uma família, né? Então, o proprietário está bebendo cerveja, está fazendo churrasco, aí compra uma cerveja e coloca para o cachorro. O cachorro fica feliz por receber algo do proprietário que ele gosta tanto. Mas ele não sabe que aquilo é cerveja. Não sabe. Ele não sabe que, é a mesma coisa, o meu dono está tomando cerveja, eu vou tomar a minha cerveja de cachorro. Não sabe. Isso aí é o mercado voltado para o proprietário. Para o proprietário, Né? Na verdade, se você estiver fazendo churrasco, ele vai querer a carne. Vai querer a carne. Pois vai querer a carne. Então, você vê como são as coisas, como tem enganação e como a dinâmica, essa questão social de dentro de casa contribui para a saúde, né? Contribui. E você vê que, por exemplo, lá em casa, fiz várias adaptações na nossa alimentação, eu usava em tudo alho e cebola. Aí você diz, cachorro não deve comer alho e cebola. Então, por exemplo, eu não tempero mais as carnes com alho e cebola, só com sal. Porque na hora que vai para a mesa, ela quer um pouquinho. Aí eu não vou dar porque tem alho e cebola. Então, agora todo mundo é só temperado. O que eu descobri fica até mais saboroso. Pois é. Então, eu deixo para colocar no arroz, em outras coisas, eu deixo para colocar o alho e a cebola. Mas a carne não tempero mais, que assim ela pode comer com a gente, sem problema. Eu gosto muito de tempero. Eu gosto muito de comida temperada, com alho, cebola. Eu gosto. Mas às vezes a gente tempera tanto a comida que o sabor originalmente a comida vai embora. se perde. É verdade. Tem gente que bebe café sem açúcar e só gosta de café sem açúcar. Porque sente um gosto diferente. Né? Sente um gosto diferente. Então, tem essa questão. Né? Então, a gente pegar um alimento artificial, um alimento que a gente não sabe por onde passou. Arroz para cachorro que vende em pet shop, nossa, aquilo é terrível. Terrível. É um alimento que não serve para a gente. É de péssima qualidade normalmente. Você pega, você vê o aspecto, não é bom. Mas para o pessoal saber, por exemplo, o arroz normal que a gente cozinha, temperado com sal, sem o alho, então, no não caso. faz mal. Não faz mal. O arroz não. Tanto é que animal, quando tem algum problema, comer alguma coisa que fez mal, né, precisa ficar um tempo de jejum para poder restabelecer, né, o funcionamento dos órgãos, né, da digestão, estômago, do intestino. A gente pede até uma dieta de peito de frango, sem pele, sem tempero, cozido só na água e sal. Aí, dependendo do caso, a gente pede para colocar um arroz, colocar uma cenoura, uma beterraba. A batata a gente não pede para colocar, não é legal. Para o cachorro. Pro cachorro. Mas aí dá para botar o arroz, uma cenoura, no uma beterraba. No Ayurveda, em processos de recuperação da saúde, né, em processos mesmo de tratamento, uma das coisas que eles muito usam é o arroz. A questão é que, quanto pior a pessoa está, quando ela ainda está mais fraca, o diferencial entre esses estágios da saúde, da recuperação, é que quanto pior a pessoa está, mais quantidade de água o arroz é cozido. Então, por exemplo, quando uma pessoa está numa situação bem difícil, chega a se cozinhar o arroz com 10 medidas de água. Então, ele tem que cozinhar até aquilo ficar bem mole. E aí, à medida que ela vai se recuperando, vai diminuindo a quantidade de água. Você me lembrou isso, quer dizer, um bichinho em recuperação, fazer um arroz, mas eu acho que é importante também frisar que deve ser um arroz que nem o Ayurveda fala, bem molinho, bem cozidinho. Isso, eu falo né? sempre para fazer tipo uma canja. Porque o arroz pode cozinhar junto com o peito de frango e deixar um pouco até do caldo. Porque caso o animal não coma a carne nem o arroz, o proprietário pode puxar esse caldo que está rico ali, né, nutrientes por causa da fervura do peito de frango e do arroz, puxar e dar com uma seringa para o animal comer. Então, a medicina, ela está ligada à alimentação. Né? Há um tempo atrás, né, não existia separação entre medicina
E religião e Não. alimentação não tinha O separação. Ayurveda, exatamente. Era uma coisa só. Era. Né? No Oriente... O Ayurveda, 5.000 anos antes de Cristo, já surgiu dentro dos Shastras, dentro dos documentos sagrados. É ali que foi o início do Ayurveda, né? Tudo que a gente fala sobre alimentação e tudo estava nos documentos sagrados. E agora me lembrou uma coisa que não tem a ver com animais, mas tem a ver com as nossas crianças. E me lembrei disso, é bom frisar. Muitas vezes problemas em crianças de estômago, de intestino, se a pessoa começar a colocar mais água no seu arroz e deixar cozinhar até secar, mas aí ele vai ficar mais molinho, já resolve. Então o arroz que é extremamente benéfico para a saúde, pode estar prejudicando a saúde das nossas crianças se ele não for muito bem cozido. Isso é importante. Eu estou vendo que isso vale para os nossos bichinhos vale, sim, também. Com certeza. Existe até uma polêmica em cima do yoga, né? Tem gente que fala, é religião, não é religião. Aí tem gente que faz parte de certa religião e não vai fazer yoga por achar que está indo contra a própria religião. Mas por que existe toda uma polêmica em cima do yoga, do Ayurveda? Porque antigamente não existia distinção. A saúde era a saúde integral. A saúde do corpo físico, corpo espiritual, em conjunto. Essa a saúde, não existia, né, a separação. Então não existia a separação da medicina, da religião, era tudo junto, né? O pajé, o xamã de uma tribo, ele é o curador da tribo também, ele é consultado, o pajé, ele é consultado quando precisa de uma erva para determinada doença. Então a religião junto com a medicina. Então quando a gente mexe, o animal não tem religião, né? Mas quando a gente mexe com o alimento, a gente mexe com a parte energética também do animal. O alimento está ligado intimamente, não existe separação do alimento, da religião, e a medicina é isso. A medicina é a harmonia do organismo vivo ali, do homem, da mulher, do animal, é a harmonia dele junto com a natureza. Então, o que eu falo de uma ração, existem rações terapêuticas. Então, são rações medicamentosas, ela funciona como um remédio. Esse caso é específico, é particular, porque existem alguns nutrientes, né, específicos, balanceados ali para determinado problema. Mas, de uma maneira geral, a ração, ela não trabalha muito essa questão de nutrir um animal de uma forma energética. A forma energética que fala é muito em cima de gordura, muitas vezes extrato etéreo, né, que é para fornecer uma energia, mas energia do trabalho físico do animal. Mas a gente juntando, né, a gente pensando que a medicina está ligada à alimentação, não adianta, você pode dar o melhor medicamento do mundo que custa 100, 200 reais para o animal, se ele não comer ele vai morrer. Não adianta. A base da cura é a alimentação. E alimentação junto com os hábitos, né, de vida, caminhar, correr, pegar sol, pegar chuva também. Importante, né? Exercício, está tudo ligado. Não é só alimentar também. Mas eu estou falando um dos pontos, né? Então está tudo ligado. Se você quer um animal saudável, você precisa de um ambiente saudável, você precisa de proprietário saudável bem. Se você está passando por algum problema, procurar ajuda, né? Não usar só o animal como um consolo, como uma válvula de escape para os problemas, para as angústias e frustrações do dia a dia que acontece cada vez mais. As pessoas não se sentem bem à vontade de desabafar com o outro, né? Antigamente o padre fazia o papel do psicólogo, né? As pessoas iam falar com o padre sobre os problemas, sobre os pecados, as coisas da vida, e o padre orientava. Então, olha como é que a medicina está ligada à religião. Sempre esteve ligada. Separou o tempo e agora já está voltando. Se você for ler Jung, ele diz nos livros dele que os médicos do futuro vão ser os filósofos e os teólogos. Jung diz isso nos livros dele. Sim. Então, você usar um animal como seu terapeuta, pode até usar, mas precisa usar de uma maneira consciente. Porque senão você não se cura e o animal fica doente. Fica doente. Então, você tendo uma boa alimentação, procura orientação com um veterinário especializado, faz uma nutrição também junto. O cachorro cozinha junto os alimentos. Nossa, isso aí é uma mágica incrível, né? Você preparar o seu alimento e preparar o alimento do também animal. separado do animal. O animal vai estabelecer uma relação muito mais íntima com você.
porque ele está se alimentando praticamente das mesmas coisas naturais. Quando você sai de casa para comprar comida, você já vai escolher a verdura, já começa todo o cuidado com o animal que está lá em casa, já começa o cuidado daí. E não pegar uma ração que E tá o animal no varejo, sabe disso, o sabe. animal tem consciência. O animal eu percebe vejo, quando o proprietário já está na rua, já está próximo de casa, já está chegando, já percebe. Né? E mesmo quando ele tem muita alimento condição ali disso. junto, ele sabe. Porque eu vejo a Charlotte, se a gente levar os nossos pratos para a mesa e esqueceu dela, ela já vai reclamar que faltou a cambuquinha dela, né? Que ela tem uma cambuquinha separada para comer a comida que é da mesa. Então ela come da nossa comida. Isso. Né? Que é o que eu falei, eu modifiquei em prol dela poder comer também. Sim. Né? E ele mal gosta disso. Sim. Ele sente uma certa alegria. com certeza, é muito bom. E se a gente pegar, né, a Ayurveda, a alimentação, que é uma medicina, cura de doenças através da alimentação, se você pegar e extrapolar para o animal, também funciona. Porque tem certos temperos específicos para o animal. O animal está passando por certo problema, você pode botar certos temperos, né, a gente usa. Tem Sabe se casos, ele pode às vezes, comer cúrcuma? Cúrcuma pode. Pode? Orégano pode comer. Então isso tudo faz bem. Então você pode dosar de uma maneira correta. Isso é medicina, porque a medicina original é isso, é alimento e temperos. É isso que promove a cura, né? Isso que mexe com o metabolismo, se acelera o metabolismo, se tem pimenta que acelera o metabolismo, né? Acelera o funcionamento de todo o corpo, né? Metabolismo, o funcionamento do corpo, né? As atividades, né, celulares. Então usa pimenta. Tem ração para pássaros que vem com pimenta, vem com guaraná, para estimular o canto dele. Estimula o canto, tem pássaro que canta bastante, tem ração com pimenta, com guaraná. Própria para isso. E com o animal, eu não estou falando para chegar e botar pimenta na ração do cachorro, nem no alimento feito. Tudo tem um porquê, tem a quantidade certa. Né? Eu perguntei da cúrcuma, para quem está curioso, porque um dos melhores, um dos temperos mais importantes, né, de uso no Ayurveda, inclusive no tratamento de doenças, é a cúrcuma, que é o açafrão da terra, né? Sim. O açafrão da Índia. E pode ser usado por qualquer tipo dentro da Ayurveda. Quer dizer, qualquer pessoa deveria usar cúrcuma, que é excelente para a saúde. Por isso que eu perguntei a cúrcuma. Isso, pode. Tem bastante tempero, ervas, né? Que pode ser condimentos usado. assim que dá para usar no animal. Aí eu vejo assim na rotina clínica, às vezes as pessoas acabam, por pesquisar muito em internet, às vezes acaba indo bem, chega um certo momento tem uma falha, porque o animal também muda o ciclo durante o ano, né? Então, existe uma falha e acaba procurando um veterinário para tentar corrigir algo que acabou... que entrou em desequilíbrio. Entrou em desequilíbrio. Então, assim, sempre procura primeiro o veterinário para não ter que procurar depois quando o animal, às vezes, está com muitos gases, muita flatulência, ou então está sentindo um pouco fígado. Mas eu vejo quem tem uma alimentação natural, com o cão, o gato, não cai tanto pelo, não tem tanto problema de coceira. É um animal mais tranquilo, mesmo brincalhão, é mais tranquilo, você sente que não é uma euforia, né, exagerada. Quando chega um animal com uma alergia muito grande, você pega no animal, o animal ele está quente, está pegando fogo, o cachorro está pegando fogo e você sente que ele está com alergia, ele é extremamente ansioso, não fica quieto em cima da mesa, você mal consegue mexer nele, segurar, porque corre para lá, corre para cá, quer ir para o colo do proprietário. O animal está extremamente ansioso, está incomodado, porque coceira, alergia, incomoda muita coisa. Muitas vezes a gente não consegue segurar a pata para coletar um sangue, de tão agitado que está. Aí a gente precisa tirar da crise alérgica, diminuir um pouco essa alergia e ansiedade do animal para a gente conseguir pegar num segundo momento, numa revisão, mexer nele. E em casa, o processo às vezes é gradativo ali, devagarzinho, o proprietário acaba não percebendo. Só percebe quando vê que já está demais. Dá banho todo dia e o animal está com um cheiro muito forte. Aquela questão não é só externa. Tem gente que acha, passa um shampoo que vai resolver. Não é só um shampoo. Vem de dentro. Muitas vezes você usa um shampoo neutro
e você entra com algumas medicações e até com alguns alimentos específicos que você consegue cortar, né? Às vezes um animal que foi pego da rua, está com muita quantidade de verme, né? Muitos parasitas intestinais, a gente não entra com um vermífugo específico, existem algumas coisas. Eu uso muito para jabuti semente de girassol, não, semente de abóbora. Semente de girassol, excelente, até para os humanos. A semente Muito de abóbora, bom. ela é um vermífugo natural. Eu não passo para cachorro e gato porque eles não vão fazer a digestão tão bem quanto o jabuti, né? Existem outros. Mas nos humanos é só torrar aquela semente de abóbora, bota um salzinho em cima, é uma delícia. É gostosa. Então, tudo que a gente precisa tem na natureza. Tudo que a gente precisa para curar todas as doenças tem na natureza. A não ser algumas coisas assim, muito específicas, umas doenças que não existiam, que foram adaptadas, criadas. Mas, assim, são pontos bem específicos que, assim, eu acredito até que se a gente procurar a fundo também vai ter tratamento. Mas, assim, na natureza eu acredito que tenha para tudo. Tem tudo. E, como eu estava falando, só em você sair de casa para comprar o alimento, você escolher o alimento, você já começa a ver, escolher, né, com a parte visual, o tato, você vai apertar a fruta, ver se está maduro, se não está maduro, você vai sentir o cheiro, às vezes uma manga, né? Tá gostoso, tá. Você já começa a estimular você mesmo, todos os seus sentidos de tato, né? Visão, olfato, tem gente que até prova na feira, paladar, olha a quantidade de sentido que está sendo estimulado. O que acontece muito hoje em dia? Os alimentos congelados já picados, todos prontos, né? A pessoa compra, não, porque é mais prático, eu não tenho tempo, compra tudo já picado. Você não sabe se a pessoa picou, se foi uma máquina, se foi uma pessoa, se uma pessoa picou, estava de má vontade, se estava xingando isso. por estar ali fala em isso. cima do alimento, aí você pega e aquilo você vai levar para dentro de casa, toda essa carga energética também. Então é legal, vai lá no pequeno produtor, aquela pessoa que está produzindo em casa, agricultura familiar, que aquilo ali é o estilo de vida dela, ela está produzindo aquilo ali com amor e vai vender, né, para conseguir troca, né, de comprar as coisas dela, compra ali, estimula o comércio, vê isso tudo, sente cheiro, pega, experimenta, né, escuta, às vezes sacode, tem fruta que você pega, você sacode e ouve o caroço balançando lá dentro, você sabe que está legal. O bom do Felipe, gente, é que o programa é para os nossos animaizinhos e para nós também. Porque é exatamente por aí o que ele está falando, é para a gente isso. Por que eu falo muito isso? Os animais hoje em dia estão doentes porque o proprietário está doente. Existem algumas doenças que o animal pega de outros animais, mas a grande maioria, 90% que você pega na clínica, o problema não está no animal. Muitas vezes o problema de obesidade, às vezes a família, quem trabalha com pessoas, né, que vão fazer cirurgia bariátrica, redução de estômago, tudo, sabe que precisa muitas vezes tratar o lar. Porque se a família tem um hábito alimentar específico que proporcionou aquilo, se uma pessoa passar por um tratamento, for operada e ela continuar naquele ambiente, aquela cirurgia não vai valer de nada, ela vai voltar a engordar. Muitas vezes então o animal também. O animal, não adianta a gente medicar o animal se o estilo de vida do proprietário... O animal depende do proprietário. Essa é a definição do animal doméstico. O animal doméstico é um animal que depende do homem para sobreviver. Se o animal depende do homem para sobreviver e o homem não sabe se cuidar, ele não vai saber cuidar do animal. Então, quando a gente fala de animal, a gente fala de gente. O veterinário não é mais só o médico do bicho, o veterinário ele é médico também da família, porque é um conjunto. São várias cadeiras trabalhando em conjunto. É o médico humano, o nutricionista, é o médico veterinário, é o dentista, todo mundo junto trabalhando para a saúde da família. Senão, se o hábito alimentar do proprietário é ruim, ele vai ficar com cárie, vai ter problema dentário, o animal também vai ter. Você pega animal que está com tártaro, está com retração, né, gengival, aquele todo problema periodontal, feridas, úlceras em gengiva, ele não tem aquilo por conta própria, sozinho. Ele tem aquilo ali por causa de uma alimentação errada. E quem fez a alimentação errada foi o proprietário. A não ser alguns casos de animal que vive em rua, que come lixo. Aí são casos específicos. Mas se o animal está dentro de casa e apresenta problemas,
foi porque o que foi proporcionado para ele não é o ideal, não é o adequado. Por isso que eu falo muito de um estilo de vida mais saudável do proprietário que vai refletir diretamente numa saúde do animal. Essa questão que você falou da obesidade, no caso das pessoas, independente da alimentação que a família tem, quando você começa a cavar as questões, você vai ver que existem problemas emocionais ali envolvidos que geram aquela obesidade mórbida. Isso. E nos animais eu acho que também. Né? Também tem esse envolvimento, né? O que está acontecendo, aquilo que você falou do animal que come compulsivamente, quer dizer, às vezes não é nem a quantidade do que ele come, é o modo como ele come. Isso vale para os humanos e para os bichinhos também. E a gente saindo um pouco da alimentação e a gente prestando atenção também em outras coisas dentro de casa, a gente vê que como é grande, é complexo, mas não é nada muito difícil de entender. A gente encontra vendendo em pet shop, né? A gente encontra vendendo em pet shop feromônio felino, que é um cheiro, é um aparelhinho que ou você espirra no ar ou você coloca na tomada, igual aqueles de mosquito, mas ele produz um cheiro que muitas vezes a gente nem sente. Mas o gato ele fica calmo. Pelo olfato, é uma aromaterapia. Pelo olfato que o gato está sentindo no ambiente, ele fica tranquilinho. Então, gato que briga demais com outro gato, não aceita outro gato dentro de casa, um filhotinho novo, não aceita de jeito nenhum, briga. O proprietário, às vezes, mudou de casa também. O gato é um animal extremamente territorialista, né? Assim, tem um ambiente dele, ele não gosta de sair para outro lugar. No máximo, assim, passear na redondeza, mas ele volta para casa. Esse cheiro, o animal fica tranquilo. Então, tem esse aparelho, Feliway, chama de Feliway ou Feliway. Você coloca na tomada, tem cheiro. Tem o catnip, que é uma erva do gato. É uma erva que você sente cheiro, não tem cheiro de nada para você. Cheiro de planta normal. O gato fica doido com aquilo ali. Doido, mas no bom sentido. Ele fica assim, encantado, ele cheira, ele se esfrega ali no catnip e fica interagindo com aquilo ali. Quando você vê o animal está mais tranquilo. Então ele gosta de comer. Então, olha só, você está trabalhando também com aromaterapia. Eu estava falando do alimento, que é uma medicina, como no caso do Ayurveda. Então, estou falando da aromaterapia, que não é remédio que você levou no veterinário para aplicar. É uma coisa que você está fazendo em casa. Você está proporcionando aroma dentro de casa. O animal vai ficar mais tranquilo, vai ficar menos estressado. O gato está arranhando todo mundo, está mordendo todo mundo. Muitas vezes resolve grandes, assim, tem grandes casos assim, de complexos que resolveram, sabe, só pelo cheiro. O som também influencia bastante. Já existe CD específico para acalmar gato. É uma música, você ouve só a música, mas ali tem som numa frequência que você não ouve e o gato capta. Porque o cão e o gato, eles captam frequências, né, de som diferentes que a gente não capta, a gente não consegue ouvir. Então o gato ouve aquilo ali também fica calmo. Então você está trabalhando... também ficam calmos. Tirando o CD. Pelo menos a Charlotte fica calma. Ela gosta. A vaca, ela para de produzir leite se ela estiver estressada. Se ela estressa muito, por algum motivo, pode ser barulho, pode ser um outro animal no ambiente, ela para de produzir leite. E tem indústria, né, leiteira, que lá na criação, na extração, tem som, tem música clássica tocando. Porque a música clássica, ela já tem uma frequência boa. Ela já tem uma frequência de cura, de harmonização, né? Uma frequência que, por mais que a pessoa muitas vezes não goste, o animal ele sente também. E se você colocar num ambiente de trabalho tocando aquela música baixinha, já vai fazer efeito também nas pessoas. Então você pode trabalhar com as ervas. Os metrôs do Rio, não sei todos, mas alguns que eu conheci, tinha, inclusive aquele lá de Copacabana, pelo ambiente todo do metrô, tocava música clássica o tempo todo. Era uma maravilha aquilo. Cor influencia, uma casa com cores vermelhas, né? Essas cores que chamam de quente, são cores que aceleram. Tanto é que lanchonete usa muito cor quente, fast food, né? Que é para a pessoa sentar, comer rápido e ir embora, não é para ficar ali a vida toda, é para acelerar. Então, até mesmo desenhos, tudo isso influencia.
O jabuti é um animal que ele é atraído pela cor vermelho, cor de abóbora e amarelo. Se a mulher tiver com a unha do pé pintada de vermelho, ele vai vir para morder. Ele acha que é uma florzinha ou uma frutinha. Ele vai vir atrás, ele é atraído. Se você pegar uma galinha, aconteceu o caso uma vez, foram medicar várias galinhas e marcaram a galinha com uma tinta vermelha para saber quem estava medicada. Quando marcou a primeira galinha, todas as outras vieram e começaram a bicar ela e mataram a galinha. Porque marcaram ela com a cor vermelha, a galinha foi lá e começou a bicar aquele ponto vermelho que estava na cabeça da outra. Então, olha como a cor influencia. A gente enxerga a cor de uma maneira, o cachorro entende a cor, enxerga de outra maneira, né? A televisão que a gente assiste, o cachorro assiste de uma maneira diferente, a gente assiste o movimento normal. O cachorro assiste quadro a quadro, é uma coisa pausada, não capta como a gente capta, né? O cachorro percebe muito as coisas, assim, ele tem noção muitas vezes de movimento, mas não tem de profundidade. Então cada animal é especial diferente. E você conhecendo tudo isso, você vai criar um ambiente que você fala, nossa, meu animal fez isso, meu animal fez aquilo. Tem gente que chega para mim e fala, pô, Felipe, o meu cachorro fez isso. E assim, o proprietário maravilhado, sendo que não é nada específico daquele cachorrinho. Os cães fazem isso. Todos eles. Ele não teve oportunidade de fazer. Então é só você prestar um pouquinho de atenção, você oferecer os itens necessários, que o animal vai expressar coisas que o proprietário vai ficar maravilhado. Então, aquela questão do cachorro tomar conta do quintal, o gato tomar conta de armazém para pegar rato, aquilo ali não existe mais hoje em dia. Antigamente o animal era muito criado para isso, não tinha aquela relação íntima. A partir do momento que o animal passou para dentro de casa, virou um membro da família, virou um filho, virou um sobrinho, virou um irmão, uma irmã, um neto, já muda muita coisa. Por isso que eu falo da somatização de doenças, a transferência, muitas vezes, de energia do proprietário para o animal, e o animal segura uma grande barra nossa. Ele tem um poder de purificação, de captação de energia muito grande e transmutação de energia. O gato tem um poder muito grande, mas muitas vezes ele não consegue sozinho. Suportar sozinho. Não consegue suportar sozinho. E quando chega numa clínica, muitas vezes a gente não pode falar isso. A gente não pode falar que as pessoas não estão preparadas para ouvir muita coisa. Foi o que eu falei para você agora há pouco, quando você falou. As pessoas, elas se iludem. Sim. Elas muitas vezes não aceitam, se ele falasse, vamos dizer, não aceitariam, não porque estariam enganando ele, mas porque estão se enganando a si mesmos, porque é um processo difícil. Você às vezes está com um problema no seu animal, você conseguir perceber que o problema está em você. Sim. Isso é um processo dificílimo, dificílimo. Mas se você olhar pelo outro lado, ali o animalzinho, teu animalzinho está te dando a possibilidade de você poder mudar. Isso. Porque aquele estado patológico que você está e não quer perceber, está te fazendo mal. Pode, por exemplo, ser algum processo que daqui a alguns anos vai estar te gerando um câncer. Já está gerando desde o começo, né? Mas desencaba numa coisa séria, né? Lá no final, quer dizer, quando se percebe o tumor, na verdade. Então, quando você começa a querer ajudar o seu animal e começa então a perceber isso tudo em você, você já está fazendo um processo de cura para você mesmo. Ele está sendo, na verdade, aquela tentativa de ajudar o teu bichinho vai ser uma forma de você se ajudar, de você se curar de alguma coisa que você ainda nem teve percepção de que está tendo. Isso. Né? Mas é difícil, nem todo mundo quer fazer esse processo. Sim, na terapia assistida por animais, né, a gente vê muito isso. Muitas vezes a gente diagnostica, né, problema de um, de outro, através dessa relação. Ah, meu animal está triste, quem está triste é o proprietário, meu animal não está tão triste assim, não é tanto, né, desse ponto. Eu sempre recomendo muito, e muitas vezes as pessoas não entendem a criação dos ratinhos. Tem gente que fala, falar de gatinho, chegou um gatinho aqui. Marcou presença. Chegou a gatinha aqui. Aqui na TV tem um gatinho e uma gatinha, né? Então, e ela chegou e avisou, ninguém olhou para ela, ela reclamou. Eu sempre falo, tem gente que, eu gostaria de criar
comprar um cachorrinho que meu filho quer um cachorrinho. Aí eu falo, seu filho tem quantos anos? Aí fala, meu filho está com 5 anos, 7 anos. Eu falo, o cachorro ele vive 15, já está chegando a 20 anos. Sabe que depois de um tempo, o filho vai estar estudando, vai para a faculdade, vai começar a trabalhar muitas vezes e assim, no final da vida do animal, quem vai ficar na responsabilidade muitas vezes é o proprietário. Isso a gente vê. Beleza, até então não tem problema nenhum, mas a pessoa precisa saber disso. Ter consciência disso. E eu falo, se é uma criança, compra um hamster, um porquinho da Índia. São animais que têm uma vida curta, animais que vivem 2, 3 anos, no máximo 5 anos. E a criança aprende a lidar com a perda. Que o animal morreu, o animal não vive para sempre, aí o que acontece? O proprietário não quer. Quer privar a criança de passar por um problema natural da vida. Problema não, isso não é problema. Passar por um desafio natural, que é a perda, que é a tristeza, que é o luto. Então, super protege. Quando o animal está lá com uns 15, 20 anos, o organismo já não aguenta mais, todos os órgãos já estão parando, o rim já não funciona, o animal não enxerga, não ouve. O animal está simplesmente, realmente chegando no final da vida, cumpriu o papel dele, e o proprietário quer manter ele vivo. Felipe, a gente precisa chegar, a gente precisa chegar muitas vezes e falar, olha só, não vive para sempre, você sabe disso, você sabe que não tem como, e todo mundo sabe que um dia vai chegar o fim da vida corpórea. Né? O Felipe colocou um assunto muito bom, que a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo programa, estamos terminando, chegando ao fim do nosso programa, mas eu achei que é uma coisa legal, porque eu inclusive teria várias colocações para fazer, e eu acho que você pode falar dessa coisa, inclusive essa coisa de pessoas, que eu no outro dia vi até no Facebook, uma pessoa doando 2 cachorrinhos porque ficou grávida. Isso na minha cabeça é um absurdo. Pois é. Mas não vamos começar a falar nisso agora, né? Ele vai falar para a gente isso no nosso próximo programa, porque isso é uma coisa importante, a pessoa não faz isso conscientemente, com certeza. Na maioria das vezes, não é nem a própria pessoa que está fazendo por si, é a influência do que os outros falam, e que depois vai causar uma angústia e um problema, não só para aquela pessoa, como para o feto que está na barriga, que já nasceu rejeitando alguma coisa. Isso pode ter uma influência para o resto da vida daquela criança que ainda nem nasceu, né? Mas vamos falar nisso no próximo programa. A gente fala então sobre a separação, sobre diversas... Isso também foi a parte do... A gente fala sobre a separação, a gente fala da separação da perda do animal, a relação da perda do animal e perda também de um ente querido, que o animal para mim é um ente querido também. Exatamente, a gente pode, é um assunto legal. E também a separação relacionada à gravidez, a doenças, separação de uma forma, né, como eu estou falando da saúde do ambiente, se você tira um agente, um personagem desse ambiente, esse ambiente fica tende doente. a desequilibrar, tende a ficar doente. É isso que eu estou tentando dizer, é exatamente o que ele falou, entendeu? Então isso vai ficar para o nosso próximo programa. Hoje nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu vou falar. Então nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero lembrar para vocês que as nossas reprises são segundas-feiras às 9 horas da noite, às 21 horas, quartas-feiras às 17 horas, às 5 horas da tarde, aqui pela TV Vila Imperial, canal 19, ou vocês agora podem entrar no Facebook, na página da TV TVI 19 e ver ao vivo também o programa. Quem quiser ver depois, todos os nossos programas estão na página do Sintonizando Saúde, no Facebook ou no YouTube. Todos os nossos programas estão lá, vocês podem ver todos os nossos programas lá na TV, no canal do Facebook do Sintonizando Saúde ou no canal do YouTube. Bem, nós vamos agora passar o telefone do Dr. Felipe Facla. Quem tiver dúvidas, quem quiser um veterinário, qualquer coisa que vocês queiram entrar em contato com ele, você podia, Leonardo, colocar a imagem? Isso. O telefone dele é 988175752. Então, quem quiser entrar em contato, telefonar 988175752. Muito bem,
Nós estamos terminando por hoje. Você quer dizer mais alguma coisa? Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer o pessoal que está nos assistindo, né? Independente de ter animal ou não, eu acho que o que a gente conversa aqui... Nossa, com você é um aprendizado geral. Vale para os animais, vale para a gente, isso, vale tudo. Independente de qualquer coisa, que a gente está aqui é sempre mostrar um outro lado, né? Uma outra visão. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bem, eu que agradeço, tanta coisa boa que a gente aprendeu hoje, né? E terminamos por hoje nosso programa, mas contamos sempre com vocês. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, alegria e bem a todos. No matter how far, don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.